E o ponto que nós vamos falar agora, que é a Unconditional Election, que é eleição incondicional, que é o U do Tulip, diz assim: Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Eu quero então ler com você para falar sobre eleição incondicional, e eu fiz toda essa introdução para que cada vez faça mais sentido para você o que nós estamos expondo. Eu fiz essa introdução para que você entenda bem aquilo que nós ensinamos aqui, principalmente você que é membro aqui da comuna, né? E quando eu disse que o arminianismo ele é muito prevalente no nosso país, e de fato principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, eu devo ressaltar que nós aqui também somos pentecostais. E o que nos define como pentecostal não é o barulho que nós fazemos em nossas reuniões, embora nós temos toda a liberdade aqui para dar glória a Deus e chorarmos e nos alegrarmos no Senhor. O que nos define como pentecostal é a nossa que nós cremos piamente que os dons do Espírito Santo, os ministérios do Espírito Santo não cessaram com a morte dos apóstolos, mas continuam atuantes na igreja, e é uma capacitação de Deus para o povo dele. E sim, cremos que os crentes recebem dons, inclusive os dons de línguas. E portanto, somos uma igreja pentecostal que cremos na atualidade, né? Na atualidade dos dons do Espírito para a igreja moderna, para a igreja do século XXI, mas entendemos que a doutrina da salvação é melhor compreensível, faz mais sentido, é mais harmonizada com os textos das Escrituras, se organizada com esses 5 artigos da doutrina da graça reformada, da doutrina reformada, os 5 artigos da graça da doutrina reformada, ok? E eu quero começar lendo com você, o texto do livro de Efésios, capítulo 1, onde Paulo nos fala sobre o chamamento de Deus para nós, a obra expiatória de Cristo, a ação do Espírito Santo e a glorificação do Pai. Ele nos fala da atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero ler com você a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Então, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Antes da criação do mundo. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor te escolheu antes de você nascer? Então, Deus não escolheu você porque você será gente boa ou porque você não será gente boa. Deus escolheu porque Ele quis, e antes de você nascer. Então não há nada que você vá fazer hoje ou amanhã que surpreenda a Deus e faça Ele se decepcionar com você e abandonar você no caminho. Então o texto diz: Deus nos escolheu nele, em Jesus, portanto lá quando Ele morre na cruz, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós não somos chamados porque vamos ser santos. Nós não vamos ser eleitos porque vamos ser irrepreensíveis. É o contrário. Nós fomos chamados para sermos santos, nós somos chamados para sermos irrepreensíveis. Ou seja, fomos chamados para ser uma coisa que não éramos. Fomos chamados para ter um comportamento que não tínhamos. Ser santos e irrepreensíveis na presença dele, o nosso Senhor. Versículo 5. Em amor, nos predestinou. Então, só para reforçar aqui, predestinação é o tema das Escrituras quando falamos de salvação, ok? Então, quando alguém diz assim,
predestinação é uma invenção dos homens. Não é. Predestinação é uma doutrina que os apóstolos nos ensinaram, e embora também a gente se incomode um pouco com isso, é o que está escrito. Nós não temos o direito de alterar as escrituras, nós temos que ler as escrituras como elas estão, porque ela nos traz luz. Então ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o propósito de Deus, que é bom, vai cumprir a vontade dele, né? Versículo 6. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente. Gratuitamente é sem mérito. É exatamente o oposto de mérito. Vamos ver se a gente fala um pouco disso hoje. Versículo 7. Nele quem? No amado, né? Que ele falou no versículo 6. Nele temos a redenção. O que é a redenção? É a nossa salvação. A redenção, esse termo redenção, se eu não entender a explicação que nós temos no Antigo Testamento sobre a morte dos animais, o derramamento de sangue, para que fosse coberto o pecado do pecador, eu não vou entender o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Éfeso. Então, nele, em Jesus, temos a redenção, ou seja, o meu pecado foi pago por meio do sangue de quem? De Cristo. Eu recebi o perdão dos pecados. Então não é que eu vou receber, e o perdão dos pecados não é o pecado passado, é o pecado, os meus pecados, os pecados que, como ele me chamou desde a eternidade, ele está me perdoando antes de eu nascer, ele está me perdoando pelos pecados que eu iria cometer na minha vida toda. Então a minha redenção é por todos os meus pecados, inclusive os que eu, Moisés, ainda não cometi. Portanto, o meu pecado não pode invalidar a salvação que o Senhor me deu. Antes, né? Ele já me perdoou, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É essa graça rica que deve me trazer alegria, gratidão e sujeição, agradecimento por tudo que o Senhor fez por nós. Versículo 8. A qual ele, Deus, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. É essa sabedoria e entendimento que nós estamos aprendendo e absorvendo a partir da revelação do Espírito Santo e que nos traz segurança e crescimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E nós, outra hora, vamos falar sobre a revelação do mistério de Deus, da vontade dele, né? Mas nós já falamos sobre isso. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é o melhor dos tempos, é o tempo onde Deus decidiu enviar Jesus encarnado para morrer por nós na cruz. E esse Cristo, ao morrer na cruz, ele não só traz salvação ao ser humano caído, como ele faz uma restauração de todo o universo, de toda a criação de Deus que foi afetada pelo pecado. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, olha só, nós não fomos escolhidos pelo que iríamos fazer de bom no futuro, nós fomos escolhidos nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. De novo, a escolha não tem a ver comigo, a escolha tem a ver com Cristo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, aquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, decide independente da minha escolha. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E versículo 13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, olha de novo, o evangelho que nos salvou, não que vai nos salvar. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E é esse selo aqui que nós chamamos de batismo no Espírito Santo.
Então, todo aquele que nasceu de novo em Cristo recebeu o selo, o batismo, o selo de propriedade, né? De que pertence ao Senhor, de que é guardado por Ele. E versículo 14, que é a garantia da nossa herança. E qual é a nossa herança? Finalmente, a nossa salvação. Então, a minha salvação é garantida quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu criei na pregação do Evangelho. Então, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Muito bom. Esse texto de Efésios, desde o versículo 3 até o versículo 14, portanto, nos falam dessa eleição incondicional. É o conceito de que Deus nos elegeu no amado. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Bom, o raciocínio de arminiano, eu apresentei para vocês aqui, mas eu não vou discutir ele. Por quê? Porque todo pensamento ele é desenvolvido a partir de uma premissa, a partir de uma base, do fundamento. Se a base, a premissa, o fundamento do pensamento arminiano é de que o homem não foi totalmente atingido pelo pecado, portanto, a vontade dele não foi afetada, portanto, ele tem livre arbítrio, toda a construção do raciocínio arminiano é a partir dessa premissa. E para nós entendemos ao ler as Escrituras que essa premissa está errada. Essa premissa está equivocada. Por mais que ela tenha a boa vontade de não se sentir incomodada com os demais artigos que aparecerão por causa da primeira premissa, ainda assim nós preferimos ficar com os textos que nós entendemos que as Escrituras nos explicam, que refutam esse conceito. As Escrituras refutam o conceito de que o homem não foi totalmente afetado. As Escrituras nos ensinam que o homem, sim, foi totalmente afetado. Por isso que o texto bíblico diz lá em Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? O texto de Romanos capítulo, deixa eu ler aqui para você, Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele fala dessa justiça de Deus, por quê? Porque o homem que foi afetado ficou deformado, não tem justiça própria. A palavra do Senhor nos diz que os atos de justiça do homem são como trapos de imundícia. É alguma coisa que é fétida, é pútrida às narinas do Senhor, aos olhos do Senhor. Então todo o ato de justiça meu e teu, dos seres humanos, que nós aplaudimos e dizemos, olha, são atos de justiça bacana, o Senhor diz que diante dele é uma coisa fétida, uma coisa pútrida. É uma coisa desprezível. Por quê? Porque o nosso conceito de justiça é diferente do conceito de justiça que o Senhor nos dá. No capítulo 3, no livro de Romanos, no versículo 21, diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então o texto nos ensina que esse homem não tem justiça própria, logo, todos os nossos atos de justiça, todos os nossos atos que nós julgamos como meritórios para alcançar algum favor de Deus,
diante de Deus não tem valor nenhum. No capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, versículo 26, né, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, lá no capítulo 6, né, capítulo 6, versículo 23 de Romanos, diz, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se o homem pecou contra Deus no Éden, ele morreu. Quem está falando isso é Paulo. E Paulo não está nos trazendo nenhuma novidade. Paulo apenas está afirmando aquilo que o Senhor Deus havia dito para os amigos dele, Adão e Eva, o casal, dizendo, olha, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles então pagaram para ver. Foram lá e comeram. Eles compraram um produto vendido pelo diabo. E o produto vendido pelo diabo é: vocês vão ser igual a Deus. Bom, eles compraram, o diabo não vendeu, não entregou o produto, porque eles não ficaram igual a Deus, e eles foram agora vendidos ao pecado, se tornaram escravos do pecado. Portanto, morreram. Então o apóstolo Paulo está dizendo: o salário do pecado é a morte. Mas ele traz a boa notícia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se a premissa nossa, que nós aprendemos que o homem está integralmente depravado, totalmente afetado pelo pecado, portanto morto, logo ele não pode produzir salvação, nem desejar a Deus. Ao contrário, o homem não deseja a Deus, o homem se esconde de Deus. E a maior representação que nós temos disso está exatamente no livro de Gênesis, quando o homem peca e se esconde de Deus. E ali está uma figura do que acontece com o homem ainda hoje. Esse homem continua se escondendo de Deus. Por quê? Porque Deus é luz. A palavra do Senhor diz que Deus é luz, e a luz mostra o nosso pecado. O apóstolo Paulo também usa esse argumento para dizer que a luz, né, mostra o nosso pecado. O Senhor Jesus diz assim, o evangelista João, escrevendo o seu evangelho, ele diz assim: a luz brilhou no meio dos homens, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque nas trevas nós podemos nos esconder de nós mesmos, né, da nossa deformação. Então, se o homem está totalmente morto e condenado, logo ele não tem a menor condição de buscar a Deus, de escolher a Deus. Deixa eu reforçar esse conceito. Por quê, irmãos? Porque ele é a premissa. Se você não perceber essa premissa, todo o seu edifício de lógica desse tema vai estar comprometido. E isso vai te trazer aflição e incômodo. Ao contrário, eu e você devemos ler as Escrituras e nos sentirmos fortalecidos, confortados, alegrados. Olha o que Romanos capítulo 3 diz assim. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Bom, Paulo está dizendo isso por quê? Porque todos pecaram. Então ele está dizendo que o homem está morto. O termo que o primeiro artigo da teologia reformada usa, que é depravação, é um nome que às vezes a gente não gosta muito, mas nós podemos usar o termo que o homem está totalmente dominado pelo pecado. O homem está escravizado pelo pecado. O homem está submetido ao pecado. Ele é escravo do pecado. Se ele é escravo do pecado, ele tem como senhor o pecado. Logo ele peca. Eu costumo fazer aqui uma ilustração que eu aprendi com o Ebenezer Bittencourt, que ele diz assim, que nós somos um pecadeiro. O ser humano é um pecadeiro. Então, o pé de abacate é um abacateiro, o pé de manga é uma mangueira, né? E nós, que somos um pé de pecado, somos um pecadeiro. E por que ele usa essa linguagem? Também são linguagens para nos ajudar a ilustrar o que as Escrituras nos ensinam.
Eu sou um pé de pecado, porque eu fui vendido ao pecado como escravo. E se eu fui vendido ao pecado como escravo, eu tenho um Senhor. Mesmo que eu não goste de reconhecer que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Quando eu digo meu Senhor, estou falando da humanidade, né? A humanidade tornou-se escrava do pecado. Então, o apóstolo Paulo diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Olha, ouça aqui o que eu vou ler aqui. Ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. E aí você pode me dizer assim: mas pastor, e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que está lá no meio da mata, o índio, e ele de alguma maneira está lá adorando o sol? Pois é disso que a Bíblia está dizendo. O homem, ele sente a necessidade de Deus, porque ele veio de Deus. Como ele perdeu a conexão com Deus, ele ficou vazio de Deus. E ele sente sede de Deus. A alma do homem sente sede de Deus. Mas esse homem morto não encontra Deus. E o Deus que ele busca acaba se tornando uma projeção dele mesmo. Por isso que ele faz os seus ídolos. Então o homem constrói ídolos para si. O homem faz ídolos para si. Seja o sol, a lua. Aqui no texto de Romanos, no capítulo 1, Paulo fala dos romanos que usavam estandarte com símbolos de animais que representavam seus deuses. E em todas as nações do mundo há todo tipo de coisas, de objetos, de árvores, de animais, símbolos que representam os deuses dos homens. E por que os homens fazem isso? Porque eles estão escravizados pelo pecado. E o máximo que eles podem produzir de Deus é um Deus à imagem e semelhança deles. Um Deus humano. Um Deus feito por eles mesmos. E o Deus verdadeiro, eles não buscam. Por quê? Como que eles vão buscar uma coisa que eles não conhecem, que nunca viram? Alguém só pode conhecer a Deus se Deus se revelar para ele. Olha o que o Senhor Jesus diz. Perdão, antes ainda, olha o que o salmista diz. O salmista diz assim, profetizando a palavra de Deus, ele diz assim: foi ele, Deus, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então ele diz, nem o povo de Deus quis ser povo de Deus, nem as ovelhas de Deus quis ser ovelha de Deus. Deus é que chamou esse povo para ser povo dele, e Deus é que chamou essas ovelhas para ser ovelha dele. Está usando a linguagem pastoril. Então, ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Jesus também nos ensina isso. Ele diz assim: não foste vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Em outras palavras, ele diria assim: vocês não me quiseram, vocês não me escolheriam, vocês nunca me chamariam, mas eu decidi chamar vocês. O profeta Isaías diz assim, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, profetizando a respeito do Messias. E diz assim que nós o desprezávamos. Ou seja, nós não tínhamos prazer nele, nós tínhamos repulsa dele. Dele quem? O Filho de Deus, Messias. Tanto que a geração daquela época matou ele. Por quê? Porque ele era a luz dos homens. A luz de Deus entre os homens demonstrou o pecado, a natureza do homem. E isso produziu violência. Os homens mataram a Jesus de Nazaré. Ele veio para isso, justamente para nos salvar, como aprendemos aqui lendo o capítulo 1 de Efésios. Mas o fato é que mesmo ele vindo para morrer, não isentou os homens da responsabilidade de tê-lo matado. Ok? Então, a premissa é importante. Se nós decaímos, não temos mérito. Logo, não escolhemos ao Senhor. Mas ele nos conforta dizendo: foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi vocês. Eu ainda quero te indicar, como o nosso tempo passou tão rápido, né? Eu quero indicar para você aqui esse livreto, Os Cânones de Dort. Esse cânone de Dort aqui, irmãos, ele é, na verdade, um registro de confissão de fé. Então, a confissão de fé, ela é importante
Por quê? Porque ela nos ajuda a nortear a nossa leitura de todos os temas que as Escrituras nos ensinam. Então nós organizamos tudo isso e chamamos isso de, costumamos, né, dar esse nome de, um comentarista aqui, ele fala da confissão de fé, e é um livrinho fininho, os cânones de Dort. E nesses cânones de Dort, ele trabalha exatamente os 5 pontos da fé reformada, os 5 artigos da fé reformada. E eu quero ler alguns versículos para você. É esse mesmo. É esse mesmo. O Branco vai colocar na tela aí para você poder verificar e adquirir para você, ok? Muito bom. Então, esse artigo número 2, ele é o artigo subsequente. Se o primeiro artigo diz, se a nossa premissa diz que nós caímos, não temos livre-arbítrio, ficamos deformados, fomos totalmente afetados, o item 2, ele vem no sentido lógico, dizendo, olha, Deus é que nos elege. E nós lemos aqui, no texto de Romanos, né? No capítulo 1 que nós lemos, ele diz assim, ó, Deus nos, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu nele, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Então, antes que Deus criasse o mundo, ele nos escolheu. E para nos salvar, ele já teve que preparar um cordeiro, sacrificar o seu filho. Por isso que a palavra de Deus nos traz esse conceito de que Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores não é uma palavra para dizer que a pessoa não é gente boa. Pecadores é uma palavra para dizer que a pessoa está condenada, está morta, está longe de Deus. Então, mesmo alguém que nós chamamos de gente boa, é um gente boa pecador. Portanto, não, nenhum gente boa vai ser salvo porque é gente boa. Alguém só vai ser salvo por ter os seus pecados perdoados. E a palavra do Senhor nos diz, então, que o Senhor sacrificou o seu Filho para nos salvar antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. E então, ele nos elegeu e, finalmente, ele nos chama. Deixa eu ler aqui o texto de Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, né, versículo 11 diz assim, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Paulo, ele fala aqui no capítulo 9 de Romanos, aliás, o livro de Romanos, ele é imprescindível que você estude, que você leia o livro de Romanos, para ter uma compreensão mais clara sobre a doutrina da salvação. Por quê? Ele fala no capítulo 1 da condição do homem. Quem é o homem? O estado que ele está, no capítulo 1, 2 e 3. E depois ele começa a falar que esse homem não tem salvação. Depois ele fala dos religiosos, ele diz os religiosos também não terão mérito para serem salvos. E depois ele começa a falar da obra redentora que o Senhor preparou para nós. Ele fala da lei que vem para trazer condenação e ele fala da fé como graça de Deus, como favor, como dom de Deus dado aos homens para que o homem seja salvo. Capítulo 2 do livro de Efésios, abra sua Bíblia aí comigo, o capítulo 2 do livro de Efésios, diz assim, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos saltados, que o nosso horário foi embora, mas deixa eu ler aqui para você. Efésios 2 diz assim, vocês, ele está falando
com a igreja, né? Vocês estavam mortos. Então ele está dizendo que aqueles que agora estão em Cristo não estão mais mortos. Mas antes de Cristo nós estávamos mortos, como ele falou lá para os irmãos de Roma. Todos pecaram. João diz assim no capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa que crê em Jesus, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Olha que nada é duvidoso, nada é expectativa, tudo é certeza. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Ora, João fala isso no capítulo 3, versículo 16, que é o texto universal que todo cristão conhece. Mas olha que interessante, a fé, esse capítulo 2 do livro de Efésios, fala que essa fé quem nos deu foi Deus, porque nós estávamos mortos. Olha, capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando ainda seguiam a ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele fala que há um espírito, não é demônio. Há um espírito, há uma consciência atuando naqueles que ainda vivem na desobediência. E nós estávamos nessa mesma condição, que ele chama de morto. Vocês estavam mortos no pecado. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa natureza, dos nossos desejos, né? Seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Da ira de quem? De Deus. Deus está nervoso? Não. Deus não está nervoso. Eu posso ficar nervoso, mas Deus não está nervoso. Deus está irado. E ele usa essa linguagem para nos mostrar a indignação dele contra o pecado. Deus é bom. Deus é amor e ele ama o homem intensamente, mas ele é justo, reto e bom. Por ser justo, reto e bom, ele fica indignado com o pecado que o homem produz, que o ser humano produz. E isso produz a ira dele. E a ira dele produz juízo e justiça. E esse juízo e justiça traz a condenação do homem. E Paulo está dizendo que nós éramos merecedores da ira de Deus. E a Bíblia nos fala sobre o dia da ira do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ora, quando a Bíblia diz isso, não é para eu pensar em filme de terror, é para eu pensar na eternidade. O dia da vingança do nosso Deus. Mas Deus se vinga? Sim, o Deus de amor, ele é justo, reto e bom. Ele não é como nós, seres humanos, que somos desequilibrados. Ou amamos muito ou já queremos matar de uma vez, né? Não, Deus não é assim não. Todavia, olha que lindo, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Nós estávamos mortos, mas ele deu-nos vida com Cristo Jesus. E nos fez assentar, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí ele diz, pela graça vocês são salvos. Quando ele diz pela graça, e o apóstolo Paulo, que está evangelizando judeus e não judeus, ele sabe o que o termo graça significa para aquele povo. Para nós talvez tenha menos significado, mas para aquele povo tinha muito. Por quê? Porque para aquele povo o conceito era de mérito, era de merecimento. Então eu sou bom, eu sou religioso, eu faço boas coisas, eu tenho meus deuses, eu faço boas obras. Ele está dizendo que Deus nos amou quando a ira dele estava sobre nós. Olha que interessante, a ira dele estava sobre nós, mas ele nos amou. E quando nos amou, ele nos deu o seu Filho Jesus. Por graça, por misericórdia, por bondade. E ele diz assim, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. No futuro, todos os povos, todas as nações se prostrarão diante dele e vão dizer, só Jesus é o Senhor. Deus é bom. Deus é Deus de misericórdia. Mesmo aqueles
que não foram alcançados por essa salvação, porque não creram. Porque o livro do Apocalipse nos fala daqueles que estarão diante do Senhor como ovelhas e aqueles que estarão diante do Senhor como bodes. Numa simbologia de aqueles que foram alcançados pelo Senhor e aqueles que rejeitaram ao Senhor. Então ele nos fala disso, que todos declararão, todos perceberão a bondade e a misericórdia do Senhor nas eras futuras, quando ele nos salvou. Aí ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é dom de Deus, a fé é dom de Deus. Ele fala não por obras, não por mérito, para que ninguém se glorie. De verdade, se fosse por obras, por mérito, alguém que pode mais faria mais, alguém que pode menos faria menos, e alguém que pode mais poderia ser mais salvo do que alguém que pode menos. Então o Senhor diz, não é por mérito, é por graça. Graça é não mérito. Ou seja, o Senhor nos elegeu, nos chamou, nos predestinou à salvação, sem que houvesse nenhum mérito em nós. E a fé que recebemos para crer nele, lembra que eu falei de João 3,16? Todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. E quem crê, só crê aquele que recebe fé que Deus lhe dá. Não é uma crença. Não é uma crença, é uma fé. E não é uma fé que vem de dentro de mim, brota em mim, não. É uma fé que ele vem e põe dentro de mim. Ele coloca fé em mim para que eu creia no Filho dele. Ok? Então, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, nas quais ele preparou para que nós andássemos nela. Então o Senhor Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém será salvo, chegará a Deus se não for por mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também diz, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Como que eu fui a Cristo? Porque o Pai me levou até Cristo. Como que o Pai me levou até Cristo? Eu ouvi a pregação do Evangelho, a fé, Deus me deu fé, essa fé abriu os meus olhos e eu passei a crer em Jesus. Paulo chama isso de ressuscitar. Deus me ressuscitou. São coisas que acontecem simultaneamente. Ele me deu fé e me ressuscitou. E na hora que isso aconteceu, na hora que eu criei em Deus, eu ressuscitei. Eu não sou mais morto. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou filho de Deus. Você agora é filho de Deus. Você que creu. Você que está incomodado com a vida que você tem levado e deseja agradar a Deus, é porque Ele te chamou. Mas você lida com a sua limitação, esse sinal teu desejando Deus é o que sinaliza para você que o Senhor te chamou. O Senhor tem te dado fé para crer nele. A eleição que o Senhor fez, que o Senhor nos fez, foi em Cristo e não em mim no que eu poderia fazer. É sem mérito. Nem fé eu tinha. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Paulo nos fala novamente sobre esse conceito de eleição, de chamamento, né? Ele diz assim, no versículo 29, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, olha, aqueles que de antemão conheceu, Deus te conheceu de antemão, antes de você nascer, antes de você se conhecer, antes de você saber quem você era, Deus te conheceu. Aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Então ele conheceu e predestinou para serem conformes à imagem para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, aqueles a quem ele conheceu, ele predestinou. Paulo diz assim, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ele me conheceu pecador. Lembra aquele texto o livro de Oséias?
Um livro extraordinário que fala do amor de Deus para com o povo de Israel. Ele conhecendo Israel, ele amou Israel. O texto que eu li em Romanos capítulo 9 fala assim que ele nasceu dois filhos gêmeos de Jacó. Perdão, 2 filhos gêmeos de Isaac, Jacó e Esaú. Quando os dois ainda estavam no ventre da mãe, ele diz assim: eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Mas foi porque Esaú fez alguma coisa? Não, Esaú não fez nada, ele não tinha nem nascido ainda. Foi porque Deus olhou lá na frente e viu o que ele iria fazer? Também não, porque o texto fala que não é por mérito, é por graça. E você talvez pode argumentar, mas isso foi antes da lei. Mas Paulo, quando está escrevendo o livro de Romanos, ele trata também desse assunto. Ele nos fala que o chamamento, que a justiça de Deus é anterior à lei. A justiça de Deus é fé. Ele fala, o justo viverá pela fé. O justo ele será justificado pela fé. E quem nos dá fé, que nós acabamos de ler aqui, Efésios capítulo 2, quem nos dá fé é o próprio Deus. Então, o texto de Romanos capítulo 9 fala que ele escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. Por quê? Ele diz assim, porque foi a vontade dele. E ele não explica. Ele não gasta um segundo tentando convencer eu e você por que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Porque se você for ver a vida do Jacó, é aquele atrapalhado que você já conhece. Mas Deus amou ele e Deus chamou ele. Por quê? Eu não sei. E Deus não se dá o trabalho de me explicar. Por quê? Porque ele é soberano, ele é Deus. Ele decide as coisas segundo o beneplácito da sua bondade, da sua vontade. E eu não tenho como questionar isso. Nós só estamos lendo as Escrituras. Nós não estamos escrevendo a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia. Ainda lá no texto de Romanos que eu estava lendo, diz então que ele chamou, ele conheceu e predestinou para serem conformes à imagem de Deus. Então Deus nos chamou nessa condição de pecadores com um propósito, qual? Ficarmos parecidos com Jesus. Olha o que é isso. Ele nos elegeu. É uma eleição incondicional. Eu não tenho nenhuma condição para ser eleito. Não há nenhuma pré-condição. Não há nenhum currículo. Ele não pegou o meu currículo e leu e falou, esse cabra é bom, vou salvar ele. Não. O meu currículo já está em Romanos 3. Ninguém é bom, ninguém busca Deus, ninguém faz o bem, todo mundo é mau. O meu currículo já está aqui. Então, qual é a pré-condição? Não tem pré-condição. Ele me amou. Por que ele me amou? Também não sei. Por que ele me amou? Não sei. Por que ele me chamou? Por que ele me fez ovelha do seu pasto? Por que ele me escolheu e não foi eu que escolhi ele? Eu não sei. Eu sei que eu sou muito grato ao Senhor. E isso me faz dele um escravo, um servo dele. Por isso eu quero viver e morrer para ele. Por quê? Porque ele me salvou. E se a vida eterna que eu vou viver é com ele, essa vida terrena deve ser para ele, né? Ele diz assim, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Deixa eu ler o 30. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então ele fala assim, olha, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. É claro que eu não gostaria que você usasse o pensamento aristotélico e querer ver lógica em tudo. Porque o Deus que cabe na lógica não é Deus. O nosso Deus tem um elemento de mistério que está além da lógica. Há muito de Deus nas Escrituras que nós não sabemos explicar, porque vai além da lógica. Há um elemento de mistério, há um elemento de revelação que nós conhecemos e um elemento de mistério que nós não conhecemos. Por isso há muitas coisas nas Escrituras que nós não devemos entrar em discussão quando ela não diz. Ah, mas a lógica diz, calma que a sua lógica é humana, é aristotélica e trouxe muito problema para a Igreja de Deus como até hoje traz. Então é bom usarmos a lógica, mas vamos tomar cuidado para não usar a lógica e querer explicar Deus. Mas o que está escrito, nós não podemos mudar também. E nesse sentido, Deus nos elegeu sem que eu tivesse mérito nenhum. Isso quer dizer que a eleição é incondicional. Não havia nenhuma condição em mim para que ele
me escolhesse. Eu vou encerrar